A reflexão do promotor de justiça de São Paulo, Walter Folleto Santin, avalia a segurança pública de forma incontestável. Diz ele, a poesia consegue expressar com arte e elegância uma situação da vida. Sobre a insegurança e o medo, o poeta brasileiro Eduardo Alves da Costa, em 1936, foi bastante feliz ao homenagear a luta pela liberdade e democracia na ex-União Soviética, cujos versos poéticos, alheios à ideologia originária, podem refletir a crise da segurança pública no Brasil na atualidade. O seu poema, No Caminho com Mayakovsky, é bem atual e representativo e reflete. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz. E nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor, nos calamos. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa sobre segurança pública. E você vai verificar que o assunto é realmente interessante. Nós convidamos para falar sobre segurança pública Charles Saba. Quem é Charles Saba? É diretor da US Policy Instructor Teams nos Estados Unidos e conhece bem o tema segurança pública. Por onde passa em todos os países do mundo, é convidado a proferir palestras e a prestar consultoria sobre a segurança de danos e riscos eventuais. Tem mais de 20 anos de experiência em treinamento contínuo nas mais diversas áreas da segurança pública. Além disso, Charles Saba conhece muito bem o Poder Judiciário, bem como o seu papel no fortalecimento da justiça e arrefecimento da violência. Este é realmente um homem que eu tenho confiança. Quando eu digo eu tenho confiança, é porque eu conheço bem, sei muito bem as qualidades desse grande expert no assunto. E qualidades excelentes. Você vai verificar mais uma vez quem é Charles Saba. Charles Saba, como é que você vai? Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Hoje você está bonito, está de verde, olha aí. É? Você tem várias camisas que você usa, verde, preta e outras cores também, não? Sim. Cada uma tem um significado. Ah, é? Sim. Que bom. Então, a gente tem uma estrutura de uniformização dos instrutores que segue uma regra durante a semana de instrução. Certo, muito bem. Hoje nós vamos apresentar também para o telespectador alguns movimentos práticos sobre segurança. E nós convidamos aqui uma moça para que ela, junto com você, possa apresentar ao telespectador movimentos, como eu disse, de segurança. Sim. Tá bom? Seria um movimento simples, não requer treinamento, é um movimento que a pessoa tem que planejar na cabeça o que vai fazer caso que haja, quando haja um eventual sinistro. Um acontecimento grave. Muito bem, mas me diga uma coisa. A estrutura e organização da Polícia dos Estados Unidos está moldada em aspectos que sugerem a prevenção de um fato delituoso? Isso inclui a população, inclui lideranças comunitárias, inclui
A mídia é muito importante e, obviamente, a polícia e o Ministério Público. E esse conjunto de pessoas é que fortalece e embeleza uma cidade e, assim, uma cidade bela, uma cidade bem iluminada, limpa, sem muros pichados, tende a reduzir a violência, porque o meliante, quando ele passa ali e olha, ele vê que alguém está cuidando daquilo. Então, ele prefere fazer o assalto, o roubo, o furto, num lugar onde as pessoas não prestam atenção e a beleza não existe. É porque o assalto geralmente é de inopino, não é? É a surpresa. O meliante, como eu chamo, o meliante, ele espera o momento oportuno para agir. O meliante, ele vai... vamos comparar ele ao lobo e a população como ovelhas e pessoas da segurança pública, juízes, como pastores alemães, um cão, né? Então, o lobo vai sempre querer atacar a ovelha é indefesa, a ovelha não quer machucar ninguém, ela quer simplesmente viver, é uma presa. O lobo vai atacar aquela ovelha que é enferma, ou pequena, ou mais fraca do rebanho, porque é assim que o lobo vai se sustentar. Então, obviamente, meliante é a mesma coisa, ele vai atacar o indefeso, o idoso, a pessoa que não tem atenção ao seu meio ambiente. Enquanto o cão, o pastor, ele está lá para defender as ovelhas e evitar com que esse predador tenha sucesso em matar e consumir a ovelhinha. Na sua cidade, em Orlando, uma cidade limpa, cuidadosa, a prefeitura de lá cuida bem do aspecto da cidade, não é verdade? Porque é um espetáculo lindo, tudo limpo, tudo funcionando, uma infraestrutura maravilhosa. Não é? Aí o que fazem? Levam para os seus lugares de origem. Não é? Por exemplo, o Brasil, as pessoas vão fazer do turismo em Orlando, vão para o seu querido Mickey e a Minnie, e eles trazem para o Brasil esta experiência maravilhosa. Sim, agora, sim. Desculpa, eu não quis interromper. Não. Mas isso não é a polícia, isso é a demanda da população, das empresas que lá existem. Nós temos 57,1 milhões de pessoas que visitam Orlando. A cidade tem 1.300.000 carros de aluguel, tem dias que não tem carro para alugar. Então, sabemos que tem 1.300.000 motoristas que não conhecem nossas leis. Então, é um conjunto de esforços para fazer uma cidade segura. Sim, por isso que eu digo. Então, as pessoas ficam impressionadas. É o que eu quero me referir. Os brasileiros ficam impressionados com esta segurança que há nos Estados Unidos, principalmente em Orlando, a sua cidade. Então, eu queria que agora você traçasse um paralelo. E, por gentileza, fique à vontade. No Brasil, você acha que estamos certos em admitir, eu digo, as autoridades constituídas admitirem a pichação, admitirem sujeira, admitirem, por exemplo, recentemente colocaram fogo em 34 ônibus que servem à população. Sim. Isso na calada da noite. Sim. Entraram dentro do estacionamento dos ônibus e colocaram fogo em 34. Você acha que isso é bom, é ruim, é cultura do país? O que você acha? O que entendemos é que, uma vez que a cidade é embelezada, uma vez que você tem uma segurança eficaz e efetiva, mesmo em diversos aspectos, não só a privada, mas a pública, né? Você tem uma economia mais ativa. O taxista tem 12 corridas em vez de 8. O homem do restaurante recebe mais pessoas porque a cidade está segura, então as pessoas não têm medo de sair à noite. Então, é um impacto econômico muito grande. Então, nós estamos falando de economia. Nós estamos falando de dinheiros que as pessoas deixam de ganhar porque a cidade é suja, é pichada ou então não tem segurança. E eu te digo, quando houver segurança, o termômetro é que a pessoa para no farol às 2 da manhã sem medo. Esse é o termômetro. Por enquanto, as pessoas não têm a sensação de segurança, portanto, não obedecem às leis de trânsito à noite, pelo medo que tem. Então, se a gente consegue reduzir o medo, reduzir a pichação e colocar a polícia na rua fazendo o policiamento de fato, porque a polícia hoje é recuada, ela é acuada e recuada. Então,
porque o conjunto de experiências da polícia em relação à população indica ao policial que ele não está sendo apoiado pela população. Claro. Então a tendência é de, já que nós não temos apoio, vamos ficar aqui e só atendemos situações de grave risco. Isso é ruim. Nós temos que prevenir os pequenos delitos e garantir que os grandes não acontecem. Se tem a certeza da punição, se você sabe que se você fizer esse ato você será punido, você deixa de fazer esse ato. Isso é muito claro. A experiência brasileira mostra isso. E mostra isso claramente com a tolerância zero no trânsito, em termos de beber e dirigir. Então tem 0,0% de álcool se a pessoa está dirigindo. Nos Estados Unidos é 0,8%. Você pode tomar 2 taças de vinho num restaurante. Agora, aqui, a tolerância para isso é 0. Então, isso mudou o comportamento brasileiro e reduziu as mortes no trânsito. Isso é claro e evidente. Então, se a gente coloca as leis que existem no papel, colocam ela na realidade da vida de todo brasileiro, você vai ver que, economicamente, há uma ascensão, porque aonde há segurança, as pessoas querem morar lá. Se a pessoa quer morar num lugar seguro, os aluguéis aumentam de 4% a 6%. Então, é muito, muito claro a relação de beleza da cidade, beleza e a segurança acoplada a isso reduz a criminalidade. É uma forma muito simples. Aconteceu recentemente aqui em São Paulo. Você sabe que nos presídios há uma invasão de celulares para que vamos chamar de reeducandos, para que os reeducandos usem e abusem desses celulares. Então, o que fez o nosso querido governador do estado de São Paulo? Ele gastou 31 milhões de reais para bloquear os celulares na faixa aérea. 31 milhões de reais, dinheiro público. Isso dá, no seu país, aproximadamente uns 13 milhões de dólares. Não é? Então, veja, eu queria que você comentasse esse fato, por gentileza. É desumano você não deixar uma pessoa presa comunicar com o mundo externo. Certo, claro. Então, isso daí é um direito que ele não abdica só porque ele é condenado. Fizemos ao contrário. Em vez de gastar dinheiro em bloqueadores, que custam muito caro, e muitas vezes não funcionam, funcionam parcialmente, ou então bloqueiam as pessoas que não estão dentro das paredes, mas fora das paredes, também ligar. Então, a nossa opção foi de colocar telefone público nas celas, onde não há como discar, as ligações são a cobrar e o preso tem a sua conta nos Estados Unidos, ele tem uma conta que cada um preso tem, ele é a conta da cantina dele, ele tem esse dinheiro que a família vai e deposita, porque não há contato com o mundo externo. Há comunicação com o mundo externo, mas não há contato, não há visitas, não há, o que a gente vê aqui, lá o sistema é diferente. Lá nós punimos, não há um desejo de ressocializar, lá é um desejo de punir. Esse preso ele tem direito a se comunicar com o mundo externo através do telefone público. E a receita dessa ligação vai para a carceragem e os carcereiros. Então, isso representou $300 mil no ano passado para a cadeia de Orlando, onde esse dinheiro é revertido a benefícios das pessoas que lá trabalham. Então, não há nenhuma possibilidade de colocar um celular dentro da cadeia ou dentro da cela, porque há uma perda de receita para isso. Não há um gasto, há uma receita. Aqui houve um gasto para colocar bloqueadores, lá tivemos uma receita de deixar a pessoa se comunicar. A primeira coisa que o preso pega e escuta no telefone que ele pega para fazer a ligação a cobrar é que essa ligação está sendo escutada, há uma escuta nela. E ele sabe que ele não tem direito à privacidade. Ele tem direito de comunicar, mas não tem privacidade. Porque ele está cumprindo uma pena. Está cumprindo uma pena. Não é? Então, ele não tem privacidade. E é assim que funciona lá. E tem funcionado muito bem. Em contrapartida, se houver, e já houve, uma vez um caso de um celular foi entregue por um carcereiro, ele subsequentemente foi preso por um colega dele, porque o colega observou e ele entregou um celular para um preso. Já que o preso estava com o celular na cela, a gente fecha todas as cadeias do estado da Flórida e fazemos uma busca pelas penitenciárias do estado todo. Porque se entra numa cela, pode ter entrado numa outra cela em outra cadeia.
Quer dizer, de um exemplo, vocês então avançam para verificar nas outras cadeias, não é? Se por acaso aconteceu ou pode acontecer a mesma coisa. Se um carcereiro deixou um telefone entrar e entregou por sentir pena do preso, né, um telefone celular, isso pode acontecer em outras cadeias. Então, a gente faz a busca de todas as cadeias no estado todo. Ou se entrar um contrabando, alguma coisa contrabandeada, a gente faz. É o mesmo procedimento. Certo. Muito bem. Eu quero então completar esta conversa sobre esse assunto, perguntando para você se nós ainda aqui no Brasil temos esperança de uma melhoria na segurança pública. Sim. A demanda tem que vir da população. Não vem de cima para baixo, ela tem que vir de baixo para cima. O policial, ele quer servir e proteger a população, mas ele não tem ferramentas para isso. A população deseja proteção e não está havendo essa proteção que a população quer, pelo que eu escuto do público quando eu converso com as pessoas. Há um grande medo da polícia, do público, de todos. E isso é algo que dá para consertar facilmente. Uma vez você paga mais ao policial, a demanda de produzir desse policial tem que aumentar correspondentemente ao dinheiro que ele recebe. Então, isso tem que sair do público. O público tem que demandar uma segurança. Sabe, me diga uma coisa, dos Estados Unidos, o policial ganha bem? Ninguém ganha bem o bastante para arriscar a vida todo dia. Sim. Agora, dado Mas isso... fazendo uma comparação com o Brasil, o policial ganha bem? Ele ganha bem. Ele ganha bem porque ele tem direito ao bico. E o bico é que sustenta o dinheiro a mais, que dá um nível de conforto muito grande para a família dele. E esse bico, como é que se procede? O policial americano, ele ganha mais ou menos, entre benefícios e salário, $1.000 por semana. Esse é o salário de um policial. Sim, são $4.000 por mês. $4.000 por mês, incluindo benefícios. Agora, para fazer o bico, ele tem que ir fardado, ele não pode ir à paisana. Ele tem que ir fardado, ele tem que ir com a viatura dele, que é da polícia, não pode ir com carro pessoal, e ele não pode receber menos de $35 a hora, pode receber mais, menos não, porque não pode baratear o conceito da polícia. Então, dado esses parâmetros, ele pode trabalhar num bico. Mas lá é permitido, então, o bico... Lá é necessário que vá fardado com a viatura da polícia. Sim, é permitido. Sim. Permitido, o Estado permite. Não é permitido, ele é mais do que permitido, ele é incentivado. Porque há várias razões. Primeiro, para o policial fazendo bico, é bom. Ele está colocando $35 no bolso, é bom para ele e para a família dele. Claro. Para o policial fazendo a ronda, ele sabe que não precisa se preocupar com a Disney, com a Universal, porque lá tem policiais fazendo bico, então ele vai se concentrar na área de risco. A população ganha com isso que tem mais polícia na rua. O governo ganha com isso que está fazendo um trabalho de segurança pública muito compreensivo, em sua totalidade. Só quem perde é o meliante, ele perde a ação, porque ele perde área para agir. Então é só ruim para o meliante. Para os outros da população, isso é bom e funciona bem. Agora, há regras. Ele tem que poder dormir 8 horas, ele não pode trabalhar desenfreado para depois chegar no serviço cansado. Isso não é permitido. O policial, ele é preparado para uma ação de rua? Bom, esperamos que sim. Não todos os policiais americanos são treinados ao nível que deveriam ser. Tem alguns que são pesados demais, outros que não têm a tática nem no treinamento que é necessário. Isso há falhas como qualquer outra agência policial. Mas eles são treinados durante 2 anos antes de sair para a rua. Então tem 2 anos de treinamento antes de ele sair para a rua com o carro dele e trabalhar ele na sua viatura junto com os colegas dele. Eles agora estão autorizados a colocarem câmeras para uma ação, para um tipo de reprimenda. Sim. O que nós estávamos observando é que houve várias corridas em termos de policiais americanos. Nos anos 1920 havia corrupção, então corríamos para sanar o problema de corrupção, naquela época de proibição, do Al Capone e tal. Depois houve uma corrida para profissionalizar a polícia, educar melhor. Depois houve uma corrida nos anos 80, 90 para colocar tecnologia no policial e na viatura. Mas agora nós estamos vendo que há um isolamento do policial cercado de tecnologia. Então, para tirar ele do carro e colocar ele de volta na rua,
estamos tirando as câmeras dos carros e colocando no policial. Primeiro que é sim. melhor, porque a visão do policial é onde a câmera está. Muitas vezes o policial estaciona o carro assim e a ação é para lá. Então a câmera filma absolutamente nada, enquanto a ação está acontecendo fora da lente. Agora, com a câmera no policial, ou no chapéu, ou nos óculos, imediato. ele já vê. Na câmera, na arma também não funciona, porque ele atira e depois a arma baixa. Então vai filmar o asfalto. Então a melhor opção foi colocar aonde está o mais próximo do olho do policial possível. Muito bem. Eu gostaria agora de você de chamar um pequeno intervalo para depois, então, nós prosseguirmos com esta agradabilíssima conversa. Obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos.